Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma dica. Sabemos muito bem que a elaboração de uma aula nem sempre é visto com tanta facilidade pelos professores. Temos a convicção também de que uma preparação de excelência vai levar a uma aula de excelência. Não é isso, Leonardo? Na verdade a gente também tem grande dificuldade da preparação da aula, mas ao longo do tempo a gente desenvolveu algumas técnicas para facilitar essa preparação da aula e é isso que a gente veio aqui dividir com vocês. A primeira coisa que a gente faz é a indicação de todos os tópicos que a gente quer abordar naquela aula com o intuito de impactar diretamente nos objetivos de aprendizagem que a gente falou no vídeo anterior. Então a indicação dos tópicos ela é muito importante. Depois disso a gente faz a ordenação dos tópicos que a gente quer seguir. Na verdade, a ordenação certinha vai fazer com que haja uma historinha, a aula tenha uma coesão, a aula tenha um segmento para que o aluno não quebre o raciocínio dele. Depois disso, a gente pensa em algumas maneiras de explicar cada item. Eu indico até, para não perder tanto tempo no primeiro momento, pelo menos duas. Se você tiver pelo menos duas, você vai ser capaz de escolher a melhor maneira para explicar na aula e, além disso, vai ter na manga ou em mãos a segunda maneira caso haja dúvida. Outra coisa que a gente pode seguir é a contextualização. Contextualizar é muito importante. Mostrar a aplicabilidade daquilo que você está falando para o seu aluno faz com que ele tenha uma grande associação do conteúdo, facilitando o aprendizado. Essa contextualização pode ser com a natureza, pode ser com algum esporte, com alguma novela, com algum livro, alguma coisa que esteja impactando diretamente na vida do aluno. Depois disso, a gente pode tentar verificar alguma interdisciplinaridade. Fazer com que as ciências andem juntas é de grande importância para o aprendizado do aluno. Pode ser também que essa interdisciplinaridade mostre para a gente algum pré-requisito de matéria de outra disciplina. Eu, como professor de física, por exemplo, tenho grande dificuldade de explicar mu, movimento uniforme, apresentar um gráfico, se o aluno não tiver dado função do primeiro grau na matemática. Então, verificar que isso é uma dificuldade, é um gargalo para o aluno, é importante na preparação da minha aula. Além disso, Eduardo, existem mais alguns passos que a gente pode dar. Com certeza, Leonardo. Na hora de você preparar a aula, fundamental que você também tenha em mente a elaboração do exercício. Sim, o exercício ele tem uma função dentro de uma aula muito importante. Por muitas vezes, revisar um tópico que foi aplicado naquela aula. Por muitas vezes, aprofundar um conceito para que o aluno consiga fazer correlações com aquele tópico que foi passado. Não só revisar, não só aprofundar, mas também dar para ele muito mais, então, embasamento daquilo que está sendo passado como matéria. Outra parte muito importante, professor, é que você saiba fazer a previsão do seu quadro de aula. Lembra daquele vídeo anterior em que nós falamos, inclusive, sobre a diferenciação de cores frias e cores quentes na hora de se elaborar o quadro? Fazer aquela previsão em dobradura de 8 partes, essa é uma estratégia fundamental para que a gente tenha bem preparado o nosso quadro para a gente apresentar a nossa aula para os alunos. E por fim, a dica muito importante é que você, professor, teste a sua aula. Por muitas vezes, planejamos que uma aula vai acontecer de forma muito boa, no entanto, faltou executar aquela aula. Fale para si mesmo, fale em voz alta, execute essa aula olhando-se para o espelho e tenta, sobretudo, calcular o tempo de duração dessa aula. Com certeza, seguindo essas dicas, vamos conseguir atingir resultados de aulas de excelência. Até a próxima dica, até o próximo vídeo. Um grande abraço.